E aí, pessoal, estamos aqui novamente com mais um Conectando e Lima. Desmistificando a reforma tributária. Mas hoje nós vamos falar de outra coisa. Nós vamos falar sobre o Acordo Paulista, né? O novo sistema de parcelamento da Procuradoria. Vamos falar um pouquinho com o doutor Lucas Montenegro. Você tem que falar o nome dele, senão o Donizete faz confusão. Porque Montenegro já ficou pensando nas indicações ao Oscar. Eu acho que já nós estamos aqui falando de cinema, mas não, nós estamos falando de tributos. É isso aí, gente. É uma alegria. Então, roda a vinheta. Então, pessoal, voltamos aí hoje com o nosso convidado Lucas Montenegro, falando um pouco mais e detalhando para a gente sobre o Acordo Paulista 2025, programa aí que é, segundo o doutor, a terceira perna, a terceira etapa desse projeto aí que o governo lança de parcelamento de dívidas ou transação tributária, como queira. Então, doutor Lucas, gostaria de entrar nesses detalhes, principalmente nessa questão de muita gente está lendo lá o projeto, está lendo a lei, né, que fala sobre isso, que foi recentemente publicada. O edital, né? O edital, exatamente, e acha que esse programa não é para aquela empresa, enfim, não é para mim, né? Exatamente. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós, de fato, como ela é tão abrangente que pode ter a possibilidade de trazer isso para a sua empresa. Lima, só a gente lembrando aqui também, quem está nos assistindo, que nós já tivemos um programa anterior onde o doutor Lucas ele já explicou em detalhes, né, o que é esse Acordo Paulista. Então, nós temos um card aqui, você está observando, você acessa através do card o programa anterior. E, doutor, que é o doutor Lucas, lá do escritório Finoc e Ustra, a palavra que eu fechei o último programa, eu queria abrir também. Qual o pulo do gato para o povo poder se beneficiar do Acordo Paulista? Bom, de novo, obrigado pelo convite sempre. aqui. É um prazer estar aqui. O programa anterior a gente já deu uma caminhada boa aí no programa, mas agora entrando um pouco mais no detalhe, né? Como eu tinha dito no programa anterior, o programa do Acordo Paulista 2025, de fato, ele dá uma bela restringida, né, naqueles contribuintes que vão ter acesso efetivamente aos seus descontos. Né? Então, realmente, a porta foi ficando um pouco mais estreita, houve uma afunilada realmente na legislação. Até dentro da construção dos programas, né? Até dentro da construção dos programas, né? Eles foram diminuindo, né, a quantidade de pessoas, né, diminuindo a abrangência de quem efetivamente teria algum tipo de benefício. É bem focado, né? Exato. E numa primeira olhada, né, analisada, examinada no edital que saiu agora no dia 8 de setembro, quem bate o olho de uma forma muito superficial vai ler logo no primeiro parágrafo e vai fechar o edital. Vai falar, bom, aqui ele está falando só de dívida inscrita e dívida ativa. O que mais ouve é isso. Hoje quem mais reclama é isso. Vai bater, vai olhar e vai falar, olha, aqui é dívida ativa, eu não tenho nenhum débito na procuradoria, então não é para mim. Fecha aqui a lei e vou embora. Só que o que a gente tem observado? Existem algumas manobras que cabem no Acordo Paulista, que, por exemplo, na transação federal, por adesão, né, não a individual, mas por adesão, eu já não vou ter condição de fazer. Quando o programa federal, né, de transação tributária, né, da PGFN, eles lançam os editais, normalmente eles lançam com a data corte de inscrição em dívida ativa. Quer dizer, olha, o edital número agora, né, o número X, está sendo lançado abarcando dívidas inscritas até 31 de agosto de 2025, por exemplo. Quem escreveu em dívida depois está fora do programa. Vai ter que esperar lançar um outro edital. O edital que a gente está conversando aqui agora, do Acordo Paulista de 2025, ele não trava em data. O que é que isso permite, o pulo do gato? Permite eu trazer alguns tipos de manobras e estratégias que, a depender de cada caso, a gente consegue, por exemplo, pleitear uma inscrição em dívida ativa de um débito que ainda não está inscrito. Então, traduzindo aqui para algo um pouco mais palpável. Eu posso ter um débito declarado e não pago, por exemplo, que ainda está na escrita da Cefaz, lá foi declarado em GIA, está lá na escrita da Cefaz ainda, não está na Procuradoria. Ou eu posso ter um débito em contencioso administrativo, por exemplo, está lá no TIT, tramitando, na delegacia, em julgamento em primeira ou em segunda instância, está lá sob condição suspensiva de exigibilidade do crédito tributário, não é algo que vai impedir certidão nem nada, mas está em discussão, não é um crédito tributário definitivamente constituído, muito menos um débito cobrado lá na Procuradoria.
eu tenho alguns mecanismos de olhar se aquela dívida efetivamente ela vale a pena discutir, continuar a discussão, ou se vale a pena eu pedir a desistência desse processo, forçar a inscrição em dívida desse débito, levar ele para as mãos da Procuradoria, quer dizer, eu tiro da mão da Cefaz, jogo na mão da Procuradoria do Estado de São Paulo, para daí sim eu verificar qual característica eu conseguiria atribuir a ele em termos de grau de recuperabilidade, para vir de concessão de descontos ou não, e efetivamente conseguir incluir no programa do Acordo Paulista. A análise parece simples, né? Uma análise, primeiramente, de viabilidade de discussão, mas ela tem alguns critérios que podem variar. Às vezes é uma dívida que é nova, que eu vou ter uma classificação de desconto, às vezes até inexistente, pelo grau de recuperabilidade recuperável, por exemplo. Não vou ter descontos, mas eu consigo alargar a dívida em até 84 ou 120 vezes, dependendo da apresentação ou não de garantia, ou utilizar créditos que às vezes a empresa está lá com crédito no estoque e não consegue dar vazão. São os créditos de ECREDAC, por exemplo, se eu estiver falando de crédito acumulado, ou crédito de precatório. Às vezes eu tenho uma dívida que está sendo discutida no âmbito administrativo ainda num processo, tem um precatório meu que está lá a perder de vista, um precatório que dificilmente vai ser pago daqui a pouco tempo, né? Eu vou esperar muito tempo para pagar. Eu falo, não quero mais ficar com essa discussão, tenho esse crédito, por que eu não pego esse precatório aqui, já cruzo uma coisa com outra, pago e me vejo livre dessa dívida? Então é uma estratégia um pouco mais complexa, um pouco mais sofisticada, que não dá para fazer um desenho só de olhar, né, numa primeira vista, um edital. É uma engenharia. É uma engenharia que eu tenho que olhar não só o edital, as resoluções que falam dos aproveitamentos de crédito, enfim. Eu desci um pouquinho mais no detalhe, uma análise um pouco mais elaborada. Né? Essa análise, acho que tem um termo, de repente, um diagnóstico. É um diagnóstico, um diagnóstico. Porque assim, a gente se preocupa também porque o Acordo Paulista ele tem um prazo para terminar. Eu ia falar isso. Né? Exato. Então, assim, dá tempo de você fazer toda essa engenharia que foi citada aí dentro do prazo que dura até fevereiro do ano que vem, né? Até dia 27 de fevereiro de 2026. Do ano que vem. Tem um pouco mais de 5 meses, né? Dá tempo, mas tem que ser algo muito bem sincronizado, muito bem pensado, porque eu preciso ter uma estratégia de começo, meio e fim bem delimitada. Alguns prazos que acontecem no meio do caminho, por exemplo, não sei qual é o grau de recuperabilidade do meu débito. Eu preciso fazer uma consulta formal para a Procuradoria. As resoluções e o edital, eles falam que se eu faço a consulta formal do meu grau de recuperabilidade e a Procuradoria me devolve uma resposta, eu tenho um prazo de até 15 dias corridos para fazer a discussão, a manifestação contra o grau de recuperabilidade atribuído. Então, se eu quiser contestar esse grau que foi atribuído, eu tenho um prazo de 15 dias que nasce com a devolutiva da Procuradoria. Se eu só consulto para ver como que é e não faço nada, não tomo nenhuma providência, das duas, ou eu perdi minha chance, que eu perco o prazo, ou eu estou concordando efetivamente com o prazo que foi atribuído e vou embora. Então, assim, quando eu vou consultar, já tem que estar muito claro para mim, já tem que estar bem estruturado, que, olha, eu vou consultar, mas conscientemente eu sei que daqui a pouco vai abrir o prazo e eu vou ter que observar. Então, assim, não dá para fazer de qualquer jeito, sob pena de perder as oportunidades que o programa traz, né? Então, acho que essa análise, primeiro, não é só o que está na Procuradoria, tem que ser discutido. Um diagnóstico é muito importante, até para você ter consciência do que e de quanto você vai pagar e das possibilidades, dos graus, né, de recuperabilidade, etc. E, por fim, você, dentro desse diagnóstico, estabelecer para você não perder esse prazo final. Né? Sem dúvida. E não só para não perder, mas também para se manter no programa, né? Porque as condições, além das condições para aproveitamento, né, e enquadramento nos graus de recuperabilidade que a legislação traz, precisa observar condições para permanecer no programa sob pena de ter um rompimento, né, de ser excluído do programa. E aí, algumas características, né? Se eu não cumpro, por exemplo, alguns requisitos do tipo, faço a desistência formal do processo administrativo ou da execução fiscal, né, que está correndo o programa, ou de uma, se eles chamam de ações anti-exacionais, né, são as declaratórias, as anulatórias de auto-infração ou de débitos que estão inscritos em dívida. Se eu não faço essa discussão a desistência dentro do prazo previsto na legislação, não cumpro minhas obrigações de quem está aderindo ao programa de forma efetiva, eu posso ser excluído do programa. Então, assim, eu tenho que observar muito bem isso, uma assessoria nesse sentido é fundamental, inclusive
evitando as aplicações do pênalti, né? Que é aquele pênalti também tem na Procuradoria da Fazenda Nacional, lá no Programa de Transação Federal, onde se eu for excluído do programa, eu fico 2 anos sem poder aderir ao Programa de Transação novo. Produzindo é um trabalho para sniper, porque só tem direito a dar um tiro, né? Você tem que acertar na primeira. Exatamente. Agora, uma questão, assim, é só uma curiosidade. Vai lá. Você, um dos pontos que o senhor colocou você tem um parcelamento, já está dentro de um programa, né? Dentro do prazo de 60 meses. Se você buscar para postergar para 84 meses, enfim, ou 120, você vai ter um reajuste, uma reanálise do valor que você deve, ou você simplesmente reparcela com mais prazo dentro das condições que você já tinha? Normalmente ele vai pegar o saldo devedor do parcelamento e vai pegar esse saldo devedor e jogar de novo na parcela básica e vai corrigindo mensalmente pela Selic mensal. A correção é normal, né? Mas o valor você não tem um novo recálculo, não porque esse uma parcelamento reanálise. Não, porque os parcelamentos que está previsto esse tipo de migração, no parcelamento ordinário, ele não tem desconto, né? Sim. Então você... Perfeito. Quando acontece com desconto, por exemplo, se eu tiro um parcelamento do PEP e coloco ele de novo, na hora de fazer a desistência de um PEP e voltar para o meu saldo devedor, ele volta sem a concessão dos descontos lá de trás. Então ele volta para a dívida consolidada, amortiza todo o pagamento, traz a valor presente, dali eu negocio para frente. No caso de parcelamento ordinário, eu não vou ter essa mesma matemática. Ele vai trabalhar com o saldo devido, para né? frente. Exato. Eu não dá um saldo devedor de 60 vezes, de 60 mil, que estava em 60 meses, uma parcela de 1.000. Agora eu não devo mais 60, eu devo, sei lá, 40, porque eu já paguei 20 parcelas. Essas 40 eu vou pegar e 40 e vou parcelar em 84 ou 120 vezes. Doutor, o senhor acha que... você falou que o Estado, né, de São Paulo está muito preocupado em poder reduzir esse estoque que eles têm lá de valores a receber, aí, de processos. Isso, com certeza, está indo ao encontro que a reforma tributária já chegou e eles têm que limpar esses estoques o mais cedo possível. Entende que está sendo um saneamento devido à reforma ou isso já estava previsto? Sim, eu não sei se tem exatamente uma relação de causa e efeito, assim. Então, assim, algo é uma implicação necessária. Mas, com certeza, se a gente consegue imaginar um cenário amplo, né, e olhar uma conjuntura mais holística, né, mais integrada de todos os movimentos que o governo vem fazendo, eu acredito que sim, tem uma grande preocupação na perda de receitas, né, decorrente da implantação efetiva da reforma nos próximos anos. E tem a ver também, na minha visão, com o incremento de valores em termos de caixa que o governo teve nos últimos programas. Nós estamos falando de mais de 50 bilhões de reais que foram injetados na economia do Estado de São Paulo no último ano, praticamente, nos últimos 18 meses. Então, você tem muito dinheiro que estava lá no estoque, você pôs no caixa, né? E você põe no caixa. Uma questão importante tempo, né? Assim, a gente fala a gente tem o pessoal acompanha a gente em todo o Brasil, né? Esses programas, tanto da Receita Federal, as transações tributárias, eles estão se mostrando bastante eficazes, no sentido, tem uma complexidade, é óbvio, né? Lógico que ele tem prazo também, mas ele está sendo favorável nesse contexto trazer dinheiro para o caixa. Acho que é importante isso. Esse modelo paulista, o senhor, da sua visão e na sua experiência, entende que é um modelo positivo, é uma questão positiva para essa questão da arrecadação, e isso vai se, provavelmente, esse exemplo se multiplique para outros estados? A grande verdade é que, assim, o Instituto da Transação Tributária, ele está previsto na legislação desde o Código Tributário Nacional, da década de 60, mas nunca havia sido implementado por nenhum governo. Em 2020, no governo Bolsonaro, foi a primeira vez que se colocou em prática esse tipo de programa, e aí já naquele clima de pandemia, muito devedor. Então, assim, qual era a finalidade, né? Dar descontos diferenciados para quem estava numa situação efetivamente ruim, diferente dos programas de refis que visavam exclusivamente arrecadar dinheiro, mas não traziam nenhum tipo de política consistente que parasse em pé e que desse perenidade à estrutura financeira daquela empresa, necessariamente, porque eu tinha, muitas vezes, uma empresa aderindo ao refis, tinha todos os descontos que a legislação trazia, mas esses descontos eram aplicados para empresas que estavam realmente em situação difícil, para outras empresas que não estavam em situação nada difícil. Era para todo mundo. Aqui no Programa da Transação Federal, e que, de novo, veio cascateando para todos os outros estados e até municípios, né?
a lógica que está se aplicando lá na União é a mesma que vem se replicando para os estados. E no estado de São Paulo não está sendo diferente. De todos os acordos paulistas, né, do primeiro, o segundo e o terceiro, esse é o que mais se assemelha à transação federal, justamente por trazer, por um lado, uma porta um pouco mais estreita, não vão ser todos os contribuintes que vão conseguir acessar, independentemente das estratégias que a gente tem, das manobras que a gente pode pensar, mas efetivamente no fim do dia a gente já consegue perceber que não é um programa para todo mundo. Mas, do outro lado, ele começa a fazer sentido e a caminhar junto, alinhado com programas que vem acontecendo no âmbito federal, no sentido de dar elementos, né, dar elementos de facilidade de pagamento para aqueles, né, contribuintes que efetivamente estão numa situação mais difícil. Justiça fiscal, observância da capacidade de pagamento, preservação da empresa, alguns princípios que, se a gente olhar de forma imediata, pode parecer um pouco mais criterioso e menos vantajoso para o contribuinte, mas se a gente olha uma visão um pouco mais macroeconômica e de contexto e visão de longo prazo, parecem fazer mais sentido e serem mais justas, né? Programas que trazem esse tipo de comportamento e desenho, né? A justiça fiscal equilibrando esse processo. Né? Dá efetivamente descontos e benefícios para quem está numa situação ou no âmbito federal, numa capacidade de pagamento mais baixa, ou no âmbito estadual em débitos que são mais difíceis de se recuperar, né? Não trata todo mundo igual, né? Essa é que é a verdade. Doutor Lucas, estamos caminhando agora para o encerramento, né? Estamos já praticamente fechando o bloco, então eu queria mais uma vez agradecer, né, pela tua participação. Sempre o Escritório Finoc Ustra tem vindo aqui trazer muita informação, muito conteúdo. Informação, né? Relevante, né? É um time de... Lá não tem soldado, só tem almirante, só general. Tem craque, né? E deixar, então, suas considerações finais e também aí quem quiser procurar vocês, por mais que as informações já estejam aí na tela, possa aí também, né? O doutor já esteve aqui antes, então não é novato aqui. Já é de casa, Já né? é de casa, então... Deixa aí para o pessoal, porque o prazo é curto e essa informação que nós trouxemos tem, né, Lima? Eu acho que um cunho de utilidade pública aqui, Com né? certeza. Esse foi o objetivo da gente trazer mais rapidamente possível. Né? Ok, pessoal. Sem dúvida. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite, né? Eu me sinto honrado de estar de novo aqui com vocês, discutindo um assunto tão importante. Colocar a gente à disposição, o time do Finoc Ustra, hoje a gente tem bastante gente lá para ajudar quem precisa. Só 300 advogados? Né? Tem um time de mais de 300 pessoas hoje, nós estamos em 4 unidades aqui no estado de São Paulo. Assim, quem tiver mais dúvidas, né, tiver esclarecimento de alguma coisa, então o nosso site está ali, vai aparecer, acho que no link aí. Sim, tá. E dizer, assim, por fim, que o objetivo do acordo para a gente, né, que está vendo, não é efetivamente colocar qualquer custo à empresa no programa. É efetivamente dar segurança para a empresa, segurança para o empresário de saber, olha, esse programa é ou não é para mim, eu tenho a segurança, eu tenho um carimbo no escritório que está falando isso. Porque, assim, colocar no programa, qualquer um vai conseguir colocar. Porque a questão é, você vai conseguir o melhor desconto? Vai ter a melhor estratégia? Você vai conseguir se manter no programa? Então, assim, esse diagnóstico, essa leitura completa, né, do quadro a quadro de cada uma das empresas é o que a gente está oferecendo. Segurança no fim do dia para quem busca, né, os benefícios do acordo. Acho que é mais ou menos isso, a gente está às ordens aí para... Muito bem. De quem precisar, né? Isso aí, Muito parabéns. Irimar, vamos lá então para o fechamento, nossos patrocinadores, vamos lá. Bom, pessoal, agradecer sempre quem está apoiando a gente nesse projeto, as empresas que patrocinam e apoiam, que é a Kion, né, tecnologia, a Nanodata, que é uma empresa também de tecnologia, que chegou mais cedo, mas já está fazendo barulho, né? E a Hort, nossa consultoria para a implantação da reforma tributária, todos esses parceiros que estão colaborando, contribuindo para fazer esse projeto nosso, desenvolver esse grande projeto. E o que é importante, pessoal, agora o Conectando e Desmistificando poderá estar aí com vocês. Então, quando você tiver em um evento, ou quiser na sua empresa também promover o evento na sua empresa, e quiser ter o Conectando e Desmistificando, né, essa humilde pessoa aqui com esse magnânimo mestre da reforma tributária, que é o Reinaldo Lima Júnior, nos convide e nós teremos um prazer de estar aí com vocês. Faça contato conosco, como também aí vocês acabaram de ter mais informação. Lima, vamos dar aquele joinha que só você sabe. É isso aí, pessoal. Agradecer e pedir para você que gostou do programa, para que se inscreva no canal,
Deixe o seu like, né? Também envie suas críticas, suas sugestões, porque esse programa é todo estruturado e construído para fazer o melhor para vocês. E trazer novidades, né? Tudo que a gente vê, seja da reforma tributária e de outros aspectos, como o tema de hoje, a gente vai trazer para você e rapidamente tentar detalhar e explicar. Valeu, um grande abraço para vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima. mais.